Eu quero conversar com você no programa Expondo as Escrituras de hoje sobre um dos assuntos mais empolgantes da Bíblia, a grandeza incomparável de Deus. Quem é Deus? Há muitos deuses que os homens fabricam e adoram, mas há um só Deus vivo e verdadeiro. Quem Ele é? Quais são seus atributos? Quando nós falamos da grandeza de Deus, vem à nossa mente os atributos incomunicáveis de Deus, em primeiro lugar. E o que são os atributos incomunicáveis de Deus? São aqueles atributos que só Deus os tem. Nem anjos, nem homens possuem esses atributos. Só Deus é autoexistente. Só Deus é infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Os deuses que os homens imaginam, forjam no seu pensamento ou fabricam com suas mãos, são deuses dominados pelo homem, menores do que o homem, porque a criatura não pode ser maior do que o Criador. Mas o verdadeiro Deus não pode ser comparado. Eu quero tratar com você do texto de Isaías 40, versos 12 a 31, onde neste contexto duas perguntas são feitas. A primeira no verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Essa é a pergunta do profeta. Com quem comparareis a Deus? Existe alguém parecido com Deus, semelhante a Deus, páreo para Deus, que esteja no mesmo nível de Deus? É uma pergunta retórica. E a resposta já está embutida na pergunta. Não existe. Ninguém pode ser comparado com Deus. Ele é único, é singular, absolutamente único. Mas, no verso de número 25, a pergunta não é feita pelo profeta, mas pelo próprio Deus, e ele diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. O próprio Deus se apresenta como alguém que não tem ninguém parecido com ele, semelhante a ele. Deus é único, exclusivo, singular. A sua majestade só pertence a ele. Então, o profeta Isaías vai descrever para nós, de maneira belíssima, com retórica irretocável, com perguntas retóricas, acerca da majestade de Deus, da grandeza incomparável de Deus. E aqui eu gostaria de olhar para o texto, e se você puder ter uma Bíblia em suas mãos e acompanhar comigo, seria tanto mais proveitoso para você. E Isaías vai mostrar a majestade de Deus, ou a grandeza incomparável de Deus, em alguns aspectos. Primeiro, em relação à criação. No verso 12 ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em balança de precisão? Olha que figuras incríveis que ele está usando. Veja você, este Deus mede as águas na concha da sua mão. E você precisa parar e pensar no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Ele mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó da terra em balança de precisão. Ele mediu os céus a palmos. Se você perguntar ao mais ilustrado astrônomo qual é o tamanho exato do universo que Deus mediu a palmos, se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei.
E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando a ignorância absoluta. Essa é uma matéria em aberto. Nenhum ser humano conhece exatamente qual é o último limite do universo. Agora entendamos, o universo não é infinito. Porém, o que a ciência já descobriu e afirma de forma eloquente é que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos de uma extremidade à outra do universo. Ele mediu a palmos. Esta grandeza colossal, estonteante do universo. Este é o verdadeiro Deus. Quando ele vai para o verso 26, ele vai usar uma outra figura em relação à criação ainda. Ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? E ele vai além e diz: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Agora pergunte a um astrônomo de novo quantas estrelas existem. E ele vai responder outra vez: eu não sei. E mais uma vez ele não está confessando a ignorância absoluta. É que as estrelas são contáveis para Deus, mas são incontáveis para nós. Os cientistas já sabem que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia e encha a coxa da sua mão de areia e tenha a paciência de contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E Deus não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Esta é a grandeza incomparável de Deus em relação à criação. O universo é vasto, de uma grandeza estonteante. Mas Deus é maior do que o universo, porque ele é transcendente. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui nesse texto é a grandeza incomparável de Deus em relação à criação. Mas vamos ao segundo ponto. A grandeza de Deus é transcendental também em relação ao conhecimento. Veja comigo o verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Veja você que Isaías está adotando um método de perguntas retóricas, onde a resposta inevitavelmente já está embutida na pergunta. A questão é: quem foi o professor de Deus? Em que escola ele aprendeu ciência? Quem abriu para ele o mapa do entendimento? Quem foi o seu instrutor? Onde ele fez o seu doutorado? De onde procede o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua sabedoria? Será que existe alguém tão sábio quanto Deus? Alguém mais sábio do que Deus? Será que Deus deriva o seu conhecimento de alguém ou de algo? Será que Deus precisa ser ensinado para poder saber das coisas? Porque todos nós temos um conhecimento
recebido, não é inato. Nós, ao longo da vida, vamos acumulando conhecimento, informação, experiência. Todos nós precisamos de nos assentar aos pés de algum mestre para aprender coisas que não sabíamos, coisas que devemos saber. Quem instruiu Deus? Quem foi seu conselheiro? Que escola ele se diplomou? Que tese ele precisou escrever para tornar-se um especialista num determinado assunto? É claro que todo o conhecimento emana de Deus. Toda ciência procede de Deus. Ele é a fonte de todo o saber. Ele não deriva o seu conhecimento de fora. Ele tem em si mesmo o conhecimento. Nele residem todos os tesouros da sabedoria. Ele tem todo o saber. Ele não é pego de surpresa. Ele é onisciente, ele sabe tudo no seu eterno agora. Isso é peculiar. Isso é único. Isso é exclusivo de Deus. Só Deus sabe tudo. E o atributo que nós usamos para esclarecer esse ponto é que Deus é onisciente. Nada escapa ao seu conhecimento. Não há nenhum fato revelado ou ainda oculto que Deus não saiba. Ele tudo vê, a tudo sonda, a tudo conhece. Essa é a segunda verdade, a grandeza de Deus em relação ao conhecimento. Mas em terceiro lugar, qual é a grandeza incomparável de Deus em relação às grandes nações? E dos versos 15 a 18, ele vai esclarecer esse ponto. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. E ele diz no verso 17 assim: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então, para um pouquinho aqui comigo. Vamos pensar no passado. Vamos relembrar os grandes impérios, os principais. Vamos pensar no Egito, dos faraós, das pirâmides milenares. Vamos pensar no Império Assírio, no Império Hitita, no Império Babilônico, no Império Medo-Persa, no Império Greco-Romano, Greco-Macedônio, no Império Romano. Vamos trazer para os nossos dias e falar das grandes potências econômicas e militares, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Brasil, Canadá e tantas outras. Numa linguagem poética, Isaías diz que todas essas nações ou todos esses impérios reunidos são para Deus como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. É Deus quem levanta reinos, é Deus quem abate reinos, é Deus quem coloca reis no trono, é Deus quem faz os reis apiarem no trono, é Deus quem dá vida, respiração e tudo mais. A dança das cadeiras acontece não porque os homens estão no controle, não porque ele tem as rédeas da história nas mãos. Quem controla é o trono das alturas, é Deus. Então, é a mais consumada tolice uma nação se insurgir contra Deus. É loucura consumada um homem cuja vida é frágil e basta Deus fechar a torneira do oxigênio, ele cai e vira pó, conspirar contra Deus.
a vida dos homens está nas mãos de Deus. As poderosas nações são varridas do mapa por uma intervenção de Deus. De tal forma que não há possibilidade de uma nação, de um reino, de um império afrontar a Deus, insurgir-se contra Deus, conspirar contra Deus e achar que vai ganhar essa luta, que vai desbancar Deus do trono, que vai varrer Deus da mente das pessoas, e que, na linguagem de Nietzsche, dizem, não, Deus morreu. Ou de Richard Dawkins, Deus é um delírio. Delírio comete aqueles que falam tais tolices. Suas obras, que fizeram tanto ruído, hoje estão cobertas de poeira. Caíram na vala do esquecimento, da insignificância. E Deus continua no trono. E a história caminha para um telos, para uma consumação, onde Deus vai julgar as nações. E o reino do mundo vai desabar. A grande Babilônia, que é um símbolo dos reinos da política, da economia e da religião, apartados de Deus, vai colapsar. E diz a Bíblia que Jesus vem majestosamente, vitoriosamente, vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E vai entregar ao reino, ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. O Filho, que abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte, morte de cruz, será exaltado sobremaneira, no sentido de que toda língua confesse que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, esse Deus que é maior do que a criação, esse Deus que é a fonte de todo o conhecimento e sabedoria, esse Deus é maior do que todas as nações reunidas. Não importa o seu poder econômico ou bélico, Deus é maior, infinitamente maior. Mas em quarto lugar, o profeta Isaías vai mostrar a grandeza incomparável de Deus em relação aos ídolos dos povos. Versículos 19 a 21 está assim: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não corrompe, busca um artífice para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tenho anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Bom, quando você estuda a história dos povos antigos, você vai ver que eles tinham muitos ídolos, muitos deuses. Havia um panteão de deuses gregos, havia um panteão de deuses romanos. Você vai lá para o Egito, dos faraós, e eles tinham muitos deuses. As pragas, as 10 pragas, por exemplo, cada praga daquela desbancava uma divindade no Egito. Quando você vem para o mundo mais contemporâneo, há muitos deuses ainda. Só na Índia, por exemplo, tem mais de 1 milhão de deuses. Os homens são especialistas em fabricar para si deuses. É por isso que Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E qual o poder desses deuses?
O que eles podem? Deuses forjados pela mente humana, fabricados pela mão do homem. Ídolos que são feitos de madeira, depois cobertos de prata, de ouro, colocados num pedestal, ou que andam numa procissão em cima de um carro alegórico, ou que são colocados num nicho, ou blindados. O que eles podem? Que poder eles têm? Será que eles podem ser comparados com o Deus verdadeiro? E veja você que isso não é questão só de porque as pessoas estão mergulhadas numa densa cegueira intelectual, por isso que eles adoram ídolos. Não. Quando Paulo esteve em Atenas, a cidade mais culta do mundo, a capital intelectual do planeta, a cidade dos grandes pensadores, filósofos, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, tinha, segundo Plínio, cerca de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses só em Atenas. Muitos deuses. Deuses fabricados por eles mesmos. Às vezes nós pensamos que a questão de fabricar imagens, ídolos, é apenas porque alguém está mergulhado num caudal de ignorância intelectual. Não, não é. Quando Paulo esteve em Atenas, a cidade mais culta do mundo, maior centro universitário do planeta, a terra dos grandes corifeus da filosofia, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição, a terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Péricles. Segundo Plínio, quando Paulo esteve em Atenas e seu espírito se revoltava por causa da idolatria dominante na cidade, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. O mundo ainda se prostra diante de muitos ídolos, alguns físicos, materiais, que você vê, apalpa, carrega, outros invisíveis. As pessoas adoram o sucesso, o dinheiro, a fama, o prazer. E esses ídolos são nada comparados com Deus. Esses ídolos precisam ser carregados, Deus é quem nos carrega. Esses ídolos precisam ser servidos, Deus é quem nos serve. Aliás, nele vivemos, nos movemos, existimos, Ele é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Esses deuses precisam ser colocados num templo. Mas a Bíblia diz que Deus não é servido por mãos humanas, nem pode habitar em casas feitas por mãos humanas, porque nem os céus dos céus pode contê-lo. Este é Deus, grandeza incomparável. Bom, já vimos a grandeza incomparável de Deus em relação à criação, ao conhecimento, às nações, aos ídolos. Quinto lugar, vamos ver a grandeza incomparável de Deus em relação aos príncipes, aos reis, aos presidentes, aos líderes. E ele vai tratar disso nos versos 22 a 25 e diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Agora pense comigo nos grandes líderes do passado, os faraós do Egito, Senaqueribe da Síria, Nabucodonosor na Babilônia, Dario o Grande no Império Medo-Persa, Alexandre Magno no Império Grego, os Césares de Roma, mas contemporaneamente líderes terríveis no seu poder, na sua fúria, na sua insanidade, como Stalin, como Mao Tse-tung, como Adolf Hitler, como Mussolini, como Idi Amin, como Fidel Castro, como tantos outros que usaram o poder que tinha nas mãos para oprimir,
como tantos outros ainda, nos nossos dias. Mas o que são esses homens com poder nas mãos, seja no poder legislativo, executivo, judiciário, seja os grandes empresários, os grandes líderes de formador de opinião, os intelectuais, os filósofos, os grandes professores dos maiores centros universitários do mundo, que são eles em comparação a Deus? Todos eles são como um bando de gafanhotos. Basta Deus mover um dedo e eles caem por terra. Aqueles que se insurgem insolentemente contra Deus caem no opróbrio. Fica, portanto, claro e resta claro afirmar que Deus é único, Ele é incomparável, Ele é singular. Sua grandeza não tem paralelos. Ninguém disputa com Deus, ninguém põe Deus contra a parede, ninguém ameaça Deus, ninguém destrona Deus. Sua grandeza é incomparável. Pois bem, dito isto, quero agora concluir minha fala com você, olhando as consequências disso, porque esse é um texto pastoral. O profeta Isaías está falando do Messias, apontando para a consolação de Deus, falando para o povo de Deus. E aqui, a partir do verso 27, ele começa a fazer a sua aplicação. E ele diz assim: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido ao meu Deus? Diante da grandeza incomparável de Deus, o povo de Israel, o povo da aliança, estava fazendo questionamentos. E o primeiro questionamento, ele diz: o meu caminho está encoberto ao Senhor. Ou seja, Deus não sabe. Deus não sabe o que eu estou passando, as lutas que eu estou vivendo, os vales escuros que eu estou andando. Cadê Deus? Por que ele passa de largo? Por que ele não sabe? Por que ele não conhece? Por que ele não intervém? A segunda pergunta já tem uma implicação mais séria, mais grave. O meu direito passa despercebido ao meu Deus. Agora, ele está chamando Deus de injusto, de cruel, de despótico, de violento, de saquear seus direitos, de roubar seus privilégios. Agora o povo está dizendo: não, nós temos méritos, nós temos créditos, nós temos reivindicações a fazer por merecimento, por meritocracia. E Deus está nos tirando o que nos pertence, o que temos direito, o que podemos reivindicar como nosso. Eles questionam o conhecimento de Deus e eles questionam a justiça de Deus. Mas então, vem o verso 28 e diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O Deus verdadeiro, ele não está cansado, ele não está dormindo, ele não está de viagem, ele não está fora do alcance daquele que o busca. Ele trabalha até agora. Ele precisa tirar férias porque está cansado, estressado, esgotado. Esse Deus não pode ser plenamente compreendido pela limitada e finita mente humana. É isso que ele está dizendo. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. No dia que um homem pudesse compreender tudo de Deus, ele seria igual a Deus. Esse Deus seria limitado? Não tem desse negócio de eu sou doutor em divindade, eu sou PhD em divindade, eu conheço tudo da divindade, que eu que domino esse conhecimento de Deus. Deus está para além do conhecimento humano. Como diz Calvino, eu só conheço a Deus porque ele se revelou. E Deus tem coisas que são reveladas para o nosso conhecimento, e tem coisas que Deus não revelou. E a mente mais arguta
inteligência mais peregrina não será capaz de mergulhar nas profundezas deste saber. De tal maneira que sempre vamos ser surpreendidos por Deus, por sua grandeza infinita, por sua majestade incomparável. Aí nós vamos para o verso 29, e Deus diz assim, através do profeta Isaías: Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que palavra boa! Que palavra consoladora! Porque se Deus não se cansa, você e eu nos cansamos. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ficamos de tanque vazio, andando na reserva, trôpegos, exauridos, esgotados. Mas quando você chega a esse ponto de esgotamento, está escrito que ele faz forte ao cansado. E eu estou precisando desta força de Deus. Você está precisando desta força de Deus. Ele faz forte ao cansado. E mais, ele multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor, daquele que está nocauteado, na lona, prostrado. Deus vem e injeta um novo ânimo, uma nova força, uma nova coragem, uma nova disposição. Ele multiplica, ele não soma, ele multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Quantas pessoas que estavam à beira do abismo, flertando com suicídio, tentando desistir da vida, achando que não tinha mais saída, não tinha mais janela aberta, não tinha mais luz no fim do túnel, nenhuma rota de escape. De repente Deus veio, restaurou, curou, libertou, transformou, levantou, multiplicou as forças daquele que não tinha nenhum vigor. Chegamos ao verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. É claro que o jovem e o moço é um símbolo. Símbolo de quê? De vigor, de força, de músculos tonificados, de capacidade de resistência muscular. Mas até aqueles que estão no auge do seu vigor físico ficam exaustos, cansados, fatigados, prostrados, caídos. Talvez você que está aí me assistindo agora é jovem, ou está ainda em pleno vigor físico, e você está cansado. Não, talvez fisicamente. O que cansa é o pecado. Tira o seu vigor, murcha você, estiola você, esmaga você, suga você. Talvez você está aí sem ânimo para recomeçar a vida. Você foi nocauteado por uma circunstância difícil. Pois Deus está aqui hoje para pegar você, para levantar você, para restaurar você, para curar você, para salvar você, para perdoar você, para dar a você um novo tônico e um novo ânimo e uma nova disposição para viver. Esse texto termina de uma maneira muito bonita no verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Não é o inteligente, o sábio, o culto, o esperto, o rico, o poderoso, não. Mas os que esperam no Senhor. E esperar no Senhor é confiar nele, é pôr os olhos nele, é depender dele, é recorrer a ele. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
E a melhor ilustração que Isaías encontrou para esclarecer esse ponto é a águia. E ele diz assim: pois os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Veja você que os verbos estão numa linha descendente e não ascendente. Dentro da arte do falar em público, da oratória, você, via de regra, usa os verbos num grau ascendente. Caminham, correm, sobem. Mas ele termina de forma distinta. Os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e caminham. Olha que coisa interessante. Porque às vezes o que nos esgota não é as poucas vezes que voamos, nem algumas vezes que corremos. O que mais nos esgota é a rotina da vida que caminhamos. Todo dia você sai de casa para o trabalho, trabalho para casa. Todo dia você leva filho para a escola, neto para a escola, volta da escola. Toda semana você vai para a igreja, volta da igreja. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E nessa rotina, o cansaço chega, a fadiga vem, as lutas vêm, os problemas vêm, e você é consumido por essa agenda. Pois hoje Deus está aqui para renovar você, para levantar você, para restaurar sua sorte, a sua vida. Eu gosto da figura que ele usa da águia, porque a águia é um símbolo de vitória, de força, de garra, de determinação. A águia, ela sai... Desculpa, Posso repetir? Eu gosto sobre a águia. Eu gosto da figura que Isaías usa aqui da águia, porque no mundo inteiro a águia é um símbolo de força, de conquista, de vitória. A águia tem as asas possantes, se você perceber, desproporcionalmente maiores do que o corpo. A águia voa nas alturas excelsas, mas a águia não rufla as asas como um beija-flor. Ela chega às alturas, alarga suas asas e deixa que o vento a carregue. Quando nós subimos às alturas, não a alturas humanas, mas a alturas divinas, nós somos levados pela força do Espírito Santo, pelo vento do Espírito. A águia tem uma visão exponencial. Ela enxerga um alvo ao mesmo tempo para cima, para frente e para baixo. Ela tem 3 fóveas na sua retina. Ela tem uma visão integral. A águia, quando percebe que as suas penas estão enferrujadas, ela faz uma troca.
E é por isso que no Salmo 103 diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. E é por isso que a Bíblia diz que Deus renova na velhice, fortalece na velhice. Assim como Deus renova a águia, Deus renova também você, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E a minha oração hoje é que você, que talvez ainda não tinha parado para pensar quão grande é o seu Deus, quão majestoso é o seu Deus, quão magnífico esse Deus é, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta, o Deus da salvação, o Deus da restauração, o Deus da consolação. Quem é o seu Deus? Quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. E hoje você buscar este Deus, enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Não fugir de Deus, mas correr para Ele. Não ter medo dele no sentido de esconder-se nos labirintos da sua própria alma, mas correr para os braços dele, porque Ele é Pai, tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. A minha oração é que esse estudo de Isaías 40, 12 a 31, não fique apenas no campo intelectual, cognitivo, mas que isso entre para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. E você possa ser impactado, transformado, poderosamente por esta palavra, para que você conheça Deus, que é a própria essência da vida eterna, e torne este Deus conhecido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Obrigado por estar aqui comigo, partilhando desse tempo tão precioso da exposição das Escrituras. Um grande abraço a todos vocês.